Vai faltar petróleo no mundo? Essa é uma questão que está sendo discutida desde o ano passado devido às oscilações que estão acontecendo tanto na extração, tanto na negociação do barril de petróleo em todo o mundo. E claro, não dá para a gente tirar da conta a questão geopolítica da coisa, né? O que está acontecendo no mundo, todos esses conflitos que podem estar influenciando uma demanda diferente por petróleo. E como isso vai estar impactando, né? Isso aí a gente vai estar dando uma olhada hoje. Bom, mas vamos lá. Essa notícia já é uma notícia desde o do ano passado, né? Essa aí foi de julho de 2023. E ela falava sobre esse subinvestimento do setor de petróleo. Ou seja, existia uma expectativa desde o ano passado sobre como o petróleo ele iria estar atendendo a demanda mundial até 2030. E isso aí era já uma preocupação porque o petróleo movimenta bilhões todos os anos. Não só como commodity, né, mas também nessa questão política também, né? Existem as pessoas que falam sobre o cartel dos barões do petróleo, os árabes, e de que eles ditam realmente as regras do mundo. E de fato, né? Se a gente for olhar como o petróleo ele faz parte das nossas vidas de modo geral, seja para poder fazer produtos, ou fazer combustíveis, ou trazer oscilações de preço, enfim, o petróleo realmente ele faz essa grande diferença. Então a gente vai dar uma olhadinha não só nisso aqui, mas como essa questão vai nos impactar diretamente na nossa política, né, na nossa economia, e também vou mostrar essa questão gráfica. Vamos lá, vamos para a notícia. Reajuste da gasolina mostra que fases equivocadas de Lula já tem impacto sobre a inflação. Normal, isso aí é uma coisa que acontece. Eu falei inicialmente sobre essa reportagem a nível geopolítico, porque a gente não pode ser parcial. Né? A gente não pode dizer que a oscilação de preço das coisas, principalmente quando o assunto é commodity, é petróleo, não pode dizer que tudo está pautado somente no que o presidente Lula está falando. Não, a gente não pode ser infeliz. A gente não pode fazer, por exemplo, como a Dilma fez lá em 2015, quando ela simplesmente deu uma canetada falando que não vai ter mudança, não vai ter mudança de preço, a gente vai segurar aqui o preço e vamos voltar como era na década de 90, quem faz o câmbio aqui é a gente. Então a gente sabe o desastre que foi a nova matriz econômica, isso aí não sou eu que falo, isso aí são os especialistas, como isso foi um desastre na nossa economia. Obviamente, vindo da Dilma não dava para esperar outra coisa. Então, existem as oscilações por parte do mercado e também existem as oscilações por parte do mundial, né? Porque não dá, quem determina o preço do petróleo, obviamente, é a cotação do barril internacional, não somos nós. Mas vamos lá. O reajuste anunciado pela Petrobras e no gás, na gasolina e no gás GLP nesta segunda-feira reflete não só a falta de petróleo no mercado internacional, mas também a valorização do dólar sobre o real. Ou seja, é necessário entender que existe a questão de oferta e demanda do próprio barril de petróleo e também tem essa questão da desvalorização do real frente ao dólar. Ou seja, o barril ele tem oscilação de preço e o valor da nossa moeda também tem essa oscilação por motivos distintos. E acaba somando em que a gente tem essa alteração do preço. Tá? Ah, Desde o último reajuste da gasolina, em 16 de agosto do ano passado, o petróleo do tipo Brent, que é o petróleo que é referência para nós aqui, saltou de 79 dólares e 54 para 86,54, um aumento de 8,8% no mesmo período. O dólar subiu mais em relação ao real, de 4,99 para 54,47 e recentemente chegou próximo desse patamar que nós estávamos vendo. Um aumento de 9,61%, quer dizer que a matéria nem considerou o atual ajuste, né? Aquele ajuste depois das falas do Lula. Segundo a economista Andrea Angelo, da Warren Henner, a valorização do dólar sobre o real teve um peso maior no aumento dos combustíveis do que na alta do petróleo, mas ainda metade da defasagem é explicada pela depreciação do real. Ou seja, o que ela está querendo falar é que como a gente compra petróleo com dólar e a nossa moeda teve uma desvalorização em relação ao dólar, então a gente precisou usar mais reais para poder comprar os mesmos dólares e comprar os mesmos barris. Isso aí basicamente é o que aconteceu. E, claro, essa depreciação da moeda veio, obviamente, com as falas do Lula, né? Com esses ataques do Lula ao Banco Central, sobre a autonomia do Banco Central. Se você quiser, você pode estar dando uma olhada nesse card, aqui onde eu falo sobre a perda da autonomia, né? Será que essa autonomia está em risco? Ninguém sabe, né? Vamos lá. Mais da metade da defasagem é explicada por conta disso, né? De valorização. Ela calcula que o aumento dos dois combustíveis terá um impacto de 0,18 ponto percentual no IPCA desse ano, o índice de preço do consumidor amplo.
Com isso, a projeção da Warren Henna subiu de 4,10% para 4,28%, acima da meta de 3% e muito próximo do teto de tolerância de 4,5%. O reajuste de 0,20 no litro de gasolina equivale a uma alta de 7,8% no preço de combustível, ainda longe de zerar a defasagem de 18% segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível. O que é defasagem? A defasagem é que o preço do barril de petróleo está ainda muito acima do que a gente está precificando por aqui. Então, acaba que a gente tem essa desvantagem em relação a quem realmente tem mais poder de compra para poder tá fazendo essa compra, obviamente. E as críticas ao Lula, ao Banco Central, né, com certeza que foi o que eu já falei, tiveram correlação direta com a alta do dólar. Nenhum segredo para ninguém. Mas, também vamos falar também dessa questão geopolítica, né? Petróleo fecha embaixo com avaliações sobre geopolítica e efeitos modestos de furacão em foco. Tem isso aí também. Tem gente que tá contando somente com Lula, mas vamos considerar também a questão externa, né? Internacional. Os contratos futuros de petróleo registram queda nesta segunda-feira. Em dia de agenda modesta, a commodity mostrou pouca força após ganho na semana passada e com foco no quadro geopolítico e nos efeitos do furacão Barry, ou Beryl, não? Ao mesmo tempo, analistas ponderavam sobre o risco ainda existente no quadro global e também sobre as perspectivas para o setor diante das eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos. Então, tudo o que está acontecendo esse ano vai alterar diretamente nessa questão de preço de barril de petróleo, vai alterar em inflação, tudo isso vai estar envolvido diretamente com a economia americana, né? Taxa de juros, enfim, muita coisa vai ser determinada esse ano, principalmente por causa da eleição, porque existe a expectativa do que está acontecendo, com a questão de dólar, certo, de inflação, certo, mas também o foco principal é quem vai ganhar as eleições. Apesar de que, obviamente, Trump ele está muito mais à frente, né? Muito mais à frente, principalmente depois do desastre que houve ali naquele debate. Se você quiser, tem vídeo aqui no canal falando sobre aquele debate também, que eu detalhe ponto a ponto. E existe essa expectativa de que o Trump vai voltar, mas ainda não é nada certo, porque também já há boatos de que, como o Biden está muito fraco nas eleições, existe um rumor de que Michelle Obama pode querer voltar. Aí é um nome de peso contra o Trump, com certeza. Mas tirando ela, até o próprio Biden já fez algumas considerações sobre isso e realmente os candidatos que poderiam substituir ele, que o partido mesmo estava falando, não, o Biden não está em condições de concorrer a essa eleição. Mas até as pessoas que provavelmente poderiam cogitar estar indo contra ele para poder substituir ele, no caso do partido, não tem a menor relevância, né? Ou empata com ele ou é abaixo dele, então não faz nenhuma diferença. O petróleo para agosto fechou na baixa de 1%. Pronto, pessoal, outra coisa ali que eu queria falar sobre os contratos futuros. O que são os contratos futuros? Como o próprio nome sugere, são aqueles contratos de compra e venda, né, que as pessoas fazem para o futuro. Não, para o futuro eu vou estar fazendo esse contrato aqui porque eu vou comprar tantos barris e tudo mais. E eles estão registrando queda. Por quê? A demanda pelo petróleo está diminuindo. Então isso está fazendo uma alteração também no preço, mas também tem muito essa questão global. O que está acontecendo? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Então tudo isso aí gera uma incerteza. Né? Em dia de agenda fraca, o óleo recuou. O dólar esteve em alta modesta e o fortalecimento da moeda tende a pressionar a commodity, pois neste caso ela fica mais cara para os detentores de outras divisas. Havia algum otimismo em relação aos diálogos por um cessar-fogo na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Além disso, vários portos do Texas foram fechados antes da passagem do furacão Beryl e alguns produtores esvaziaram plataformas offshore, mas eles afirmavam que as expectativas eram de impacto pequeno. Então, existe também essa questão de que o petróleo também está alinhado, como eu falei, geopoliticamente, que o que vai se decidir ali nos conflitos de faixa de Gaza. Claro, todo mundo tem que ter suas reservas, mas também tem a questão de não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. E fora outros conflitos também, né? Outros conflitos a gente pode ter conflitos distribuídos, né? A gente tem Rússia e Ucrânia, a gente tem Hamas e Israel, a gente tem China e Taiwan. Recentemente teve alguma coisa aqui na América do Sul também. E vamos dizer assim que não deixa de ser um conflito a própria questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ali tá tendo um conflito interno, né? Que é Biden contra Trump, não deixa de trazer oscilações. Então todas essas coisas fazem a oscilação do barril de petróleo, né? Que está aqui em 85,39. A gente teve aqui os últimos 3 dias, né? 3 dias de queda.
e tudo isso aí vai fazendo essa oscilação. Lembrando assim que em âmbitos gerais, o barril de petróleo ele está numa linha de tendência de baixa, tá? Ele está caindo de preço. O próprio gráfico sugere isso, tá? Não precisa nem entender de análise gráfica para poder estar compreendendo essa parte. Se você também quiser entender mais sobre esse tipo de gráfico, você pode estar dando uma olhada aqui no meu método de análise gráfica aqui na descrição. Bom, então é isso. Era isso que eu queria falar para vocês. Então, se você tiver alguma notícia, alguma coisa que você queira que a gente comente, você pode estar comentando aqui embaixo. E até o próximo vídeo.